Gente de Deus, eu sou o pastor Antônio Siqueira. Neste vídeo eu quero falar com você sobre 5 regras, 5 princípios para as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu quero me basear no texto de Lucas capítulo 5, que narra a pesca extraordinária, a pesca maravilhosa. Diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as redes quase se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutros barcos para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele também, por causa do milagre que aconteceu. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão Pedro: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa narrativa maravilhosa, estupenda, que conta esse milagre, ela traz 5 princípios fundamentais, basilares, maravilhosos para as bênçãos de Deus na nossa vida. Primeiro, quando os discípulos chegaram à praia depois de uma noite frustrada, de nada apanharem, de escassez, o que eles foram fazer? Queriam vender o barco? Queriam desistir do trabalho deles? Nunca mais iriam pescar? Não. Eles foram limpar as redes na expectativa de que, quando o tempo estivesse bom, as águas estivessem para peixes, eles voltariam a pescar. Que isso significa? Qual o princípio nós temos aqui? Significa o seguinte: só porque uma etapa do projeto não deu certo, isso não significa que devemos desistir deste projeto. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Os discípulos estavam limpando a derrota da noite e se preparando para outro dia, para outra semana. Iriam tentar novamente. Não desista de um projeto, de uma visão, de algo que Deus te deu só porque houve a primeira dificuldade. Perder uma batalha não significa dizer que você perdeu a guerra. Vá em frente. Esse é um princípio fundamental. Segundo, seja generoso mesmo na escassez. Pedro, ao ser solicitado a emprestar o barco para Jesus, ele não se importou dizendo: bom, eu já estou na mal aqui, não pegamos nada, não temos peixes, não temos o sustento da nossa família, ainda vou ajudar os outros? Não, ele não disse isso. Prontamente emprestou o barco para Jesus. Aqui nós temos um princípio maravilhoso. Devemos ser generosos mesmo na escassez. É exatamente na dor que se consola os outros. É na escassez que devemos ter fé de dividir o último pão, o último prato. É na escassez que nosso coração deve se abrir em generosidade para podermos receber as bênçãos de Deus também na nossa vida.
Terceiro princípio. Jesus mandou que eles jogassem as redes mais à frente, no mar mais alto um pouco. O que Pedro disse? Senhor, nós que temos experiências, passamos a noite inteira tentando e nada apanhamos. Ou seja, as circunstâncias são contrárias. Tudo indica que não tem peixe nenhum. Mas, porque mandastes, nós lançaremos as redes. Pedro está dizendo, nós confiamos na tua palavra. Porque ordenastes, então nós faremos. Nós nunca devemos duvidar da palavra de Deus. Se Deus mandou, é porque vai dar certo. Se Ele mandou, Ele tem todo o poder para fazer acontecer aquilo que Ele ordenou. Então, creia na palavra. O quarto princípio nós encontramos aqui. É que Deus nunca se esquece do trabalho que nós fizemos para o reino de Deus. Para a sua igreja, para as pessoas que precisam. Ele nunca vai esquecer. Ele sempre vai recompensar. Pedro jogou as redes e teve o seu barco cheio dos companheiros e mais das outras pessoas também. Uma abundância tão grande aconteceu. Uma recompensa enorme. O Senhor sempre recompensará a tantos quantos os servem. E por último, a quinta regra e o quinto princípio que encontramos aqui para as bênçãos de Deus na nossa vida foi quando eles dividiram aquela grande quantidade de peixes com outras pessoas. No dia da celebração, no dia da vitória, no dia da abundância, nós devemos ter a generosidade de compartilhar com outros aquilo que Deus nos deu. Isso vai abrir porta para mais bênçãos ainda. O Senhor vai olhar para o coração generoso e mandará mais provisão, mais prosperidade, mais bênção. Estes são princípios maravilhosos, tão fundamentais para a nossa vida. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração, a fim de que você possa colocar em prática estes princípios e assim receber a bênção de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe.